Ora, viva a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espartano e com 7 jogos já podemos fazer aqui alguma análise estatística do Sporting no que tem sido um dos piores começos do campeonato dos últimos anos, provavelmente só lembrando 2011-2012. Vamos tentar perceber a que é que isto deve, nomeadamente os primeiros fatores que podemos ver logo é a produção ofensiva e a quantidade de oportunidades que o Sporting concede. Se formos a ver os golos esperados que o Sporting concede ao adversário, tem cerca de 1.24, que está bastante próximo da média de 1.27. Nos golos esperados por jogo temos um valor de 1.49 do lado do Sporting contra 1.27, que é a média aqui da Primeira Liga. Pegando aqui nos dados, podemos ver primeiro a comparação com o Porto. Não está em primeiro lugar, obviamente, mas também já jogou com o Sporting, já teve jogos semelhantes ao Sporting. Pelo que pode ser feita assim alguma comparação neste caso. A primeira coisa que podemos reparar, que eu estava a dizer, era a criação ofensiva, que o Sporting está bastante próximo da média e beneficia obviamente de grandes finalizadores, de grandes rematadores. Temos os golos por jogo 1.86 e os golos esperados por jogo que são 1.49. Na vertente defensiva, reparamos que o Sporting concede oportunidades como se fosse uma equipa de meio da tabela, por assim dizer, portanto está na média, e acaba por sofrer ainda mais golos que a média. Portanto, se formos a ver os golos contra por jogo, os golos sofridos por jogo, temos 1.43 contra 1.25. Ou seja, temos aqui uma diferença de 1.43 para 1.24, que diz-nos basicamente que a defesa, obviamente, nos golos esperados contra o Sporting, como um coletivo defensivamente, não está a funcionar bem, e esta diferença também explica, ou das duas uma, diz que o Sporting só joga contra equipas que têm excelentes rematadores na Primeira Liga, ou o guarda-redes está a ter más exibições e não está a defender bolas que, por exemplo, deveria defender. Se formos a ver o expected goal on target do Adão, ou seja, é uma métrica que nós podemos usar para avaliar a qualidade de um remate, a probabilidade de um remate entrar, e neste caso também é bom para avaliar os guarda-redes, para percebermos em média quantas bolas é que seriam defendidas ou não. E reparamos que o Adam tem um número de 8 e sofreu 10 golos, portanto é um bocado este complexo defensivo, está todo um bocado a funcionar mal. Também podemos reparar que defensivamente o Sporting é uma equipa que não é muito agressiva. Se vamos ver, por exemplo, pelas interseções, tem 8.40 contra 12 do Porto, está abaixo da média, que é 10.78, o que dá aqui um bocado a ideia da pressão após a perda. E o Sporting, não sendo uma equipa tão agressiva como os seus rivais, é uma equipa que deixa mais jogar, não tem as linhas tão subidas. No entanto, mostra que falta aqui alguma agressividade, apesar de termos recuperações no último terço, 5.60 contra 4.71, que é ligeiramente acima da média. E vemos, por exemplo, o Porto, que tem 9.70, portanto o Porto é uma equipa que joga muito mais subido, que reage melhor à perda de posse de bola, é mais agressiva, e muitas vezes estes números também se traduzem em números ofensivos, em oportunidades de gol. Podemos ver aqui também os cabeceamentos ganhos, que na minha opinião falta aqui um jogador que faz falta, nomeadamente ao meio campo também. O Sporting não é uma equipa com grande poderio ofensivo, podemos ver tem os cabeceamentos ganhos abaixo da média, salvo só a defesa provavelmente, e já nem no meio campo temos algum jogador capaz de chegar à área e que seja bom no jogo aéreo, como tínhamos com o Palhinha, que era um jogador que chegava à área e rematava melhor. Que o Ugarte é um jogador que não é tão agressivo, apesar de ser agressivo, mas defendia bastante melhor. Portanto, ou seja, o Ugarte precisaria, vamos imaginar, dando aqui um número especulativo, apesar do Ugarte tentar fazer 7 desarmes por jogo, se calhar iria conseguir só 3. O Palhinha se calhar faz só 5 e conseguiria 4. Portanto, é um jogador que, para além disso, era muito forte no jogo aéreo. Todas estas vertentes complementam, porque não vamos cruzar para 3 jogadores que não têm a estatura. Temos aqui uma lista, portanto, isto são métricas por jogo, nos cabeceamentos ganhos por jogo, e podemos ver que temos aqui o Paulinho, no 4º, 6º lugar nos cabeceamentos ganhos por jogo. Os dados ainda não estão bem cimentados, ainda há poucos minutos, mas já dá para tirarmos uma ideia. E o que podemos ver é que não temos nem Edwards, nem Trincão, nem Pote ali, e acabamos por ter o Ugarte, é verdade, ali no terceiro lugar, mas também não temos Morita. Portanto, temos aqui basicamente o Ugarte, é a nossa referência ofensiva no jogo aéreo.
É o que nós podemos aqui deduzir, ou quando fazemos bolas paradas, obviamente temos Gonçalo Inácio e Coates. Mas neste caso, é bom termos um médio, é bom o Sporting ter um médio mais alto, mais box-to-box, como era Palhinha, e nessas coisas também se nota a diferença, mas também não acredito que seja por aí. Acho que há um fator que está a influenciar mais, que é mesmo o fator ofensivo. Temos aqui um comportamento curioso no Sporting, que são os golos esperados por jogo. O Sporting não cria muitos golos esperados por jogo, no entanto, tem uma diferença muito grande entre os golos esperados e os golos por jogo. Portanto, os jogadores de Sporting têm um grande aproveitamento. E ainda mais curioso fica quando formos a ver aqui a estatística da localização do remate, onde é que o Sporting marca mais golos, por assim dizer. Podemos ver aqui onde o Sporting marca mais golos. Portanto, temos aqui quantos remates fazem fora da área, quantos remates fazem dentro da área, com a média, por exemplo, o Porto. Os remates a dividir portanto, os golos a dividir pelos remates dentro da área, portanto, qual é que é a percentagem de golos por remate dentro da área. Neste caso o Sporting é 11% para 59%. Se nós formos a comparar com a média na Primeira Liga, é 59% na mesma, mas há uma eficácia maior, 13% são golos. Fomos a ver o Porto, 15% são golos. Fomos a ver o Sporting, temos 11% são golos. Portanto, é bastante abaixo da média. No entanto, a situação inverte-se quando pegamos no fora da área. No fora da área, o Sporting tem 41% e marca 15% das vezes, que é bastante superior ao Porto, que é 7%, e que é bastante superior à média na Primeira Liga, que é 5%. Portanto, é uma situação curiosa que o Sporting não consegue criar oportunidades de golo dentro da área, mas tem beneficiado bastante de jogadores com um excelente remate, como por exemplo Pote e Marcus Edwards. Temos aí também o espaço para finalização, aqui esta faixa amarela que diz-nos basicamente os espaços por ruptura de finalização, portanto um passe que origina um remate à baliza, 8%, 3% no Porto, 4% na Primeira Liga. Portanto o Sporting é muito dependente de um certo estilo de jogo, e obviamente faltando um ponta de lança falta um bocado aquela referência ofensiva. Temos uma concentração de oportunidades em alguns jogadores. Aqui temos o XG, tantas oportunidades. O Galeno jogou pouco, lá está, Galeno e André Franco, apesar de terem feito boas exibições, este número demora a cimentar. Obviamente não será tão alto, mas podemos ver que há uma concentração de oportunidades. Fomos a ver aqui no Evanilson 0.68, no Taremi 0.52. Portanto, eles dois juntos conseguem ter cerca de oportunidades de mais de um golo por jogo, e ainda conseguem ajudar os médios a ter oportunidades. Portanto, são aquelas referências ofensivas que o plantel tem para depois, obviamente, conseguirem também jogar para trás, ou marcar golo, ou jogar para trás, e dar uma oportunidade a estes médios mais criativos. E o que nós reparamos no Sporting é que as nossas referências ofensivas são Pote e Marcus Edwards, e Trincão também, mas principalmente Pote, são os que têm mais oportunidades de golo, por assim dizer. É um número baixíssimo, nós não temos nenhuma referência. E só finalizando, para o que estava a mencionar a seguir, portanto, nós podemos ver aqui, como conhecemos um bom rematador, vemos por exemplo o Pote, que é um jogador que a média de oportunidades que tem por jogo é 0.44, no entanto, com o seu remate consegue transformar isso numa probabilidade de entrada de 0.74, 74%, por assim dizer. E podemos ver aqui este contexto, mesma coisa com o Edwards, que passa de 0.32 para 0.53. O Trincão, neste caso, não é tão eficaz, tem 0.14 de XG e tem 0.24 XG, não é tão bom rematador, nem é tão bom finalizador, como já tínhamos falado aqui anteriormente, mas principalmente o que eu vejo é uma dependência nestes dois jogadores, e o problema é quando um deles se lesionar. Creio que ainda poderemos usar o Nuno Santos para esta função, porque é um jogador que também pode dar estas valências, jogar mais à frente, mas falta claramente um avançado aqui, faltam algumas rotinas defensivas, o Adam não tem andado bem. Foram estas as minhas notas. Deixem na descrição os vossos comentários, o que é que vocês acham que o Sporting precisa, especialmente neste momento que o mercado já fechou. Deixem o vosso gosto, partilhem, subscrevam, obrigado e até à próxima.